a diferença. Amém? Levanta sua mão direita lá no alto. Isso, vem aqui lá. Hoje é um negócio um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ter no grupo. Hoje o Luan, não digo que ele vai fazer uma pregação, ele vai trazer um testemunho para nós de vida, né? Para quem leu o tema de hoje, sabe que o tema é do filho pródigo, né? Que ele nos acolhe com um abraço de pai, entendeu? Então, com a sua mão estendida aqui para ele, eu queria que você fosse pedindo aí que o Espírito Santo trabalhasse nele, para que tudo que ele dizer sejam as palavras vindas diretamente da boca de Deus, para que nesta noite, Senhor, nós possamos sair ainda mais convertidos, Senhor, porque nós sabemos que a conversão é diária, ela não é semanal, ela não é mensal, ela não é anual, ela é diária. Então, por isso, Espírito Santo de Deus, venha poderosamente sobre o Luan, faz dele, Senhor, profeta entre as nações, assim como o Senhor fez com os profetas do Antigo Testamento. Faz com ele, Senhor, que ele seja a boca de Deus para nós, assim como os profetas foram. E que Nossa Senhora, que a nossa mãe, possa trazer tudo o que ele precisar. Que a Senhora, Mãe, transborde esse teu filho de alegria, de paz, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que vem do seu esposo, o Espírito Santo de Deus. Então, é por ela que nós queremos pedir a intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ei. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Olha pro irmão que tá ao seu lado, dá um sorriso pra ele aí. Fala assim, que bom que você veio, criatura de Deus. Olha pra ele assim, do lado dele assim, fala assim pra ele, ó. Não deixa ninguém sozinho, né? Olha lá, tem um cara sozinho aqui. Mateus Cajô, né? Jogo, o Mateus tá atrás seu, tá sozinho também. Olha pro lado dele e fala assim, ó. Deus veio trazer algo no seu coração, mas é preciso que você se abra para ele. Amém? O que ele respondeu para você? Nada, né? Fez assim, ó. Tenho certeza que foi isso. Gente, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, pega a sua Bíblia. Aquele que não trouxe a Bíblia, você não fala nada, dá o olhar 43. Aqueles que trouxeram, pega lá em Lucas, vão lá em Lucas. Amém? Chegaram no Lucas? Capítulo 15, versículo 11. Amém? Todo mundo encontrou? Pode começar? Beleza, vamos lá. O título da minha aqui é Parábola do Filho Pródigo. Versículo 11. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Agora vocês vão lá para o versículo 17. Entrou então em si mesmo e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar
e irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu ao seu encontro. O abraçou e o beijou. O filho lhe disse, então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Veja sua Bíblia aí. Depois que eu dizer palavras da salvação, vocês dizem aquele lá, tá? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Luan, né? Eu acho que todo mundo me conhece aqui, né? Não, eu chamo Luan. Hoje eu sou aqui no Anjos da Fé, eu sou como um coordenador. É mesmo? E estou no Anjos da Fé há 5 anos, 5, 6 anos já, né? Eu tenho 20 anos, comecei com 15 mais ou menos, 15 ou 14, não lembro bem. E eu vou perguntar para vocês algumas coisinhas aqui, tá bom? Quem tá aqui desde quando fundou o Anjos da Fé? Delay. Amém, beleza. Depois do delay, deixa eu ver, vou jogar um número aqui, né? Quem tem 5 anos de Anjos da Fé, que nem eu aqui? Deixa eu ver. Quantos tem? Ian. Não, tem 7 aqui, parabéns pela... Mari, beleza. Alguém tem 7 anos? 7 anos, 6 anos? Desde que nasceu, tá Bibi, 4 anos. 3 anos. 2 anos. 1 ano. Meses. Dias. Dias não, né? Não, os pais de graça. Tem alguém vindo pela primeira vez também? Eu não sei. Eu. Tem? Hoje. Tem? Não, você já veio já, não já? Eu já vi. Já veio já, gente. Cadê? Esqueci seu nome. O nome dele é Giovana. Aplauda a Giovana aí, gente, que veio pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu, Gi? Seja bem-vinda. Deixa eu falar com vocês também. O Anjos da Fé hoje, a gente tem um projeto aí, né? De dança. Né? Como é que eu posso dizer pra vocês? A gente pede o Espírito Santo dançando. Não são todas as pessoas, tem alguém que faz isso também. E eu queria... Cadê as meninas? Que são das danças aqui. Levanta a mão aí, gente. As meninas da dança. A Mara é professora. Ave Maria, tem bastante gente. Cadê vocês dançando na hora da música aqui? Só menina, o preconceito, né? Tem um nome? Tem um nome? Tem algum nome da... Tá pensando no nome ainda? Como é que é o nome do ministro da dança? Não tem nome, não? Tá ligado. Daí se um dia vocês vierem no grupo, né? E alguém estiver do seu lado aí dançando na hora de pedir o Espírito Santo, né? Na hora de rezar, tiver diferente do seu lado, não se preocupa, tá? Não é protestante, não é nada de ser outra religião, isso é coisa. Não é fingimento, isso é verdade, né? É verdade nos gestos, no compasso, na dança, né? E não se preocupa, beleza? Gente, o testemunho que eu queria dar para vocês aqui, queria que vocês prestassem muita atenção. Quem me vê, né, em rede social, alguém que tem eu no Facebook, alguma coisa assim, ou anda junto comigo, né, nem sabe o que eu já passei, o que eu já fiz, mas eu já aprontei muito também.
eu queria lembrar com vocês um pouquinho disso aí. Quando eu comecei na igreja, entrei mesmo na igreja, já era de igreja, né? Mas nunca frequentei tanto assim a igreja católica. Eu lembro quando eu era pra baixo dos 15, vamos fazer assim. Eu vinha na missa com a minha mãe, mas eu queria ir embora, dormia, né? Mas sei lá, acho que alguém já fez isso, dormir na missa quando era mais novo, não sei. Eu dormia mesmo, dormia. Minha mãe, né, ela não falava nada, não dava aquele olhar pra mim assim. Quando eu acordava, ela se alegrava. Estranho, né? Daí, com meus 15 anos, eu namorei, não sei se eu namorei, né? Durou um mês, né? durou um mês, meu namoro. Daí, eu lembro que a menina, ela participava do Anjos da Fé. Olha que legal. A menina, ela participava do Anjos da Fé, eu não vou revelar o nome, porque ela não tá aqui. Se ela tivesse aqui, eu revelava. Mas daí, o que aconteceu? Ó, presta atenção. Daí ela falando comigo assim, olha, o Anjos da Fé acontecia no sábado, pra quem não sabe. E aconteceu o Anjos da Fé no sábado, acontecia aí. Daí ela falou assim, vamos num grupo de jovens comigo. Daí eu com meus 15 anos, eu namorei uma menina de 17 anos, então eu me achava o cara, né? Porque o menino namorar uma menina mais velha, era o cara na escola, né? Porque, sei lá, acho que todos os meninos lá da minha sala queriam essa menina. E eu namorei essa menina, né? Daí ela me chamou, eu falei, vamos, na hora, vamos lá. Daí eu lembro que eu não tinha calça, né? Não tinha calça, mas não pra usar na igreja, cara. Né? Não... Daí eu me senti que eu andava de bermuda, né? Eu sempre gostei de bermuda jeans, sei lá. Daí eu coloquei a calça, encontrei com a menina, ela até zoou. Nossa, eu sei de calça, tá diferente. Falei, não sei, né? Na calça tem que ir de igreja, né? Na igreja tem que ir de calça. Na igreja tem que ir de calça. Daí eu fui. Eu lembro que no primeiro dia não tava, só fui mesmo, sentei ali no banco de trás, ali eu lembro bem. Nem lembro o que aconteceu no grupo, pra falar a verdade. Mas eu lembro que o primeiro dia foi isso aí, né? Daí acabou de eu terminar o relacionamento de um mês, né? Entrei na depressão, né? Nossa, fiquei muito triste, cara. Terminei meu relacionamento. Primeiro namoro meu e tal. O que eu faço agora, né? Passou uns 3 sábados, tinha o Twitter. Pra quem não... Eu já tive Twitter. Tem Twitter, mas não mexo mais. Nossa, cara. Daí, eu não vou falar disso aí, de umas coisas aí não, mas eu vou... Só pra vocês entenderem. Daí eu tinha um amigo meu que participava do grupo, o nome dele é Alan. Ele eu posso revelar que alguns devem conhecer. Né? Daí... Eu via todo mundo colocando no Twitter assim, né? Hoje tem anjos. Nossa, hoje é sábado, hoje tem Anjos da Fé. Daí eu, como não quer nada, comentei assim lá no Twitter, né? Nossa, todo sábado que chega eu tenho muita vontade de um Anjos da Fé, mas alguma coisa dentro de mim não deixa eu ir. Ó, pra você ver. Daí o menino me chamou na hora, né? No MSN. Na época era MSN. Ele, velho. Daí na hora ele chamou e falou assim, ô Luan, você tem vontade de ir no Anjos da Fé? Eu tenho, mano, mas alguma coisa não deixa eu ir, não sei o que acontece. Não, mãe, vamos comigo, né? Você fica junto comigo lá, não fica com vergonha, não. Daí eu vim. Aí esse dia eu lembro. Daí eu sentei no mesmo banco ali. Daí era um momento de Maria, né? Tinha a Maria aqui, como ela estava aqui assim. Só que eu não lembro bem se era momento de Maria ou falando de mãe. Dá no mesmo, no final das contas, mas começou a falar de mãe, né? Daí daquele jeito lá, nossa, daí eu lembro que eu chorei, cara. Nunca tinha chorado tanto assim num lugar com público, né? Pô, pra que eu vou chorar? Não, gente que eu não conheço, né? Ninguém sabe quem eu sou, por que eu vou chorar? Eu chorei. Daí eu comecei a gostar de chorar. Sabe, quando parece que você tá chorando, o pessoal tá olhando pra você, pô, é legal, né? Chorava mais ainda, né? Pô, mas isso gravou no meu coração alguma coisa. Não sei o porquê, mas gravou. Daí eu comecei a vir e tal. Uma coisa que me fez ficar foi o aniversário do Anjos da Fé. Eu acho que naquela foi de uma camisa azul escuro. Não lembro
qual ano que era. Não, esse ano eu participava. Eu não sei, eu acho que era 6 anos. 4 anos. Com umas ferragens brancas assim, muito, muito bonita. Não, um Zu Forte. 4 anos, então. Daí eu vi no aniversário, daí passou aquele vídeo que passa, né? Todo aniversário passa alguma lembrança. Eu falei, caraca, mano, que legal esse negócio aqui. Passou o ano, eu comecei a ajudar, né? O pessoal aqui da frente, aqui, eu lembro. Daí chegou uma época de coordenação. De trocar coordenação e tal. Antes de eu ser coordenador hoje, eu já fui coordenador antes. Vocês vão dar risada, por quê, né? E daí, era uma turma aqui, daí eu lembro que tinha bastante gente aqui para ser coordenador, não lembro muito bem. Mas daí, eu fui colocado como coordenador. Eu, o Harris e o Ian. Tá quase chegando em vocês aqui agora já, a época já. Daí eu fui colocado. Daí eu lembro que eu sou um cara, não fui um cara, né? Eu sou um cara muito do porquê, né? Por que vai acontecer isso? Não, é porque tem que fazer isso. Mas por que tem que fazer isso, né? Não, é porque precisa para acontecer isso aqui. Mas por que tem que acontecer isso daqui? Eu sou assim, eu sou um cara muito... Por quê? Daí eu lembro que teve uma reunião pra gente preparar o primeiro grupo da nova coordenação, né? Daí a gente foi na casa do Ian, no quarto do pai dele, eu lembro muito bem. Tava eu, o Harrison e aí, nós conversando tudo. Aí a gente preparou alguma coisinha ali e tal. Mas eu lembro que eu não gostei de nada que tinha preparado. Não gostei. Falo já, os caras devem estar assim, se perguntando agora, né? Não gostei de nada que tinha preparado. Mas fiquei quieto, né? Pensava assim junto comigo quando eu tava sozinho. Nossa, tá tudo errado. Tá tudo errado que tá sendo falado lá. Nossa, que ódio. Beleza, mas continuei. Daí eu lembro que eu tinha um colega no serviço. Ele participava de um grupo de oração. E eu falei pra ele, mano, eu sou o coordenador lá de um grupo lá. Que tal a gente tocar uma vez no seu grupo lá e vocês tocar uma vez com a gente lá? Beleza, então, né? Mas nem sabia de nada, gente. Eu não sabia administrar nada. Nada mesmo, até hoje eu não sei. Daí eu lembro que eu falei com o Harris. O Harris meio que fechou a cara um pouquinho, né? Não conhece outro ministério, não sei, sabia de nada. Não é assim que a banda toca. Daí tá, daqui a pouco eu lembro que o Harris namorava uma outra menina. E com toda a licença, né? Namorava uma outra menina. Daí, presta atenção. Daí eu tava numa adoração. Uma adoração do Carmo, um domingo. Daí eu falei pro Harris, vamos tocar, né? Trocar um negócio lá. Daí essa menina entrou no meio, mano. Não dá certo, esse negócio. Daí ela olhou pra mim assim. Daí eu falei assim, ela falou que não dá certo. Eu olhei pra ela assim, mas quem que é o coordenador? Né? Daí ela falou assim, é Jesus. Eu fiquei sem graça, né? Eu fiquei sem graça, falei, é Jesus. Mas isso começou... Meu coração ficou meio dolorido, assim, sei lá, eu fiquei orgulhoso. Daí passou um tempo, eu saí do Anjo da Fé. Né? Eu achava que tudo aqui, não conhecia nada de igreja nesse tempo, não sabia de nada. Eu falei, tá tudo errado lá, por que eu vou ficar lá, né? Não existe nada daquilo que foi plantado lá, por que eu vou ficar lá? Eu fui conhecer o mundo. Conheci um pouco já, né? Quando eu vinha no Anjo da Fé, comecinho assim, eu falava pra minha mãe que eu ia pra igreja, saí com a turma da igreja, mas eu ia pra Live. Era uma balada teen que tinha na época. Não sei se vocês conhecem, né? Uma balada teen, cara. Nossa. Credo. Ave Maria, misericórdia. Daí eu ia, mas daí passou o tempo. Daí depois que eu virei coordenador, saí da coordenação, saí do Anjo da Fé, falei assim, vamos voltar, né, a fazer o que eu fazia. Eu lembro que eu conheci outras pessoas, não queria papo com ninguém de igreja, não queria, sério, de verdade, eu não queria ver ninguém. Nossa, o Ian, tadinho do Ian, tadinho mesmo.
mandava mensagem pra mim todo dia. Ô, Luan, volta. E é isso e tal. Eu falava assim, ô, quanto mais você fala pra mim voltar, mais eu quero sair. Para de me encher o saco. Falava pra ele, não, para de ser chato, cara. Tá tudo errado lá, não quero voltar. Bom, depois eu conto outra parte. Daí eu comecei a frequentar outras coisas do mundo. Eu nunca fui um cara de beber, né? Nunca usei drogas nem nada. Mas eu fui experimentar a bebida. Gostoso? Pô, é bom, né? Bebida é bom, mas o mais gostoso de tudo era a hora que a gente ficava bêbado, né? A gente ficava bêbado. O pecado é bom, falar que é mentira, você tá mentindo pra mim. É bom você ficar doidão, não ligar pra mais nada que tá acontecendo do seu lado. Eu lembro que, nossa, daí quando eu comecei a frequentar outras festas, não era balada teen, mas era o quê? Era social teen. Sério, gente. Era um negócio de música eletrônica com bebida à vontade. Daí você tinha que pagar R$15 pra entrar, alguma coisa assim. Pô, lotava mesmo, velho. Nossa, eu gostava. Não tinha uma que eu não perdia uma. Daí eu lembro que eu fui lá, comecei a beber, né? Eu tinha muito medo, né, de chegar nas meninas na balada lá e tomar um não. Pô, velho, pegava mal, mano. Sempre fui guerreiro, sempre fui persistente. Eu tinha maior vergonha quando não batia comigo. Falava não, pô, velho. Daí eu bebia. Bebia mesmo, chapava. Daí começava aquele flash, né? Pagava assim dia eu no meio dos flash lá. Aquele cheiro de fumaça. O cheiro de fumaça é muito gostoso. Daí o tuts. Ah, mano, daí não tinha hora, velho. Já tava louco mesmo. Chegava na menina, nossa, parecia aqueles caras estranhos, velho. A menina tava dançando, eu puxava assim, ó. Vem cá. Daí a menina... Vem cá. Daí... Mas tinha uma que vinha. Tinha umas que vinha, né? Tinha umas que vinha, aí, sei lá, ficava com as meninas no meio da balada lá. Eu adorava isso, mano. Nossa, eu adorava. Tinha um negócio que... né? Uns falam que gostam de... Ah, vou na balada, vou pegar qualquer um que vir. Pegar qualquer uma que vim. Não, eu não. Eu gostava de pegar, de ficar com a menina mais bonita, né? A mais top do lugar ali, a mais... Nossa, sempre gostei de loira. Pra quem não sabe, eu sempre gostei de loira. Daí eu sempre queria aquela loira, né? Aquela loira ali. Amém, no final das contas. Adorava isso daí. E ainda eu lembro que... Vamos dizer assim, se eu ficasse com 4 meninas lá no curso onde eu fazia com a rapaziada lá, eu falava que fiquei com 17. Passei o rodo mesmo, fiquei com todo mundo e tal. Os caras, né? Pô, da hora, ó o Luan, velho. Né? Ó o Luan, gente boa pra caramba. Daí, essas idas e vindas assim, lá no curso onde eu fazia, no Senac, pra quem já estudou lá, não sei, lá em São José, tinha professora lá que eu era menor aprendiz do Shibata. Daí a gente fazia o curso de quarto e sexto, não lembro, segundo e quarto. Daí a gente tinha que fazer sempre um teatro, inventar alguma coisa, né? Daí eu lembro que eu era bom nesse negócio de teatro, de inventar alguma coisa. Por quê? Porque eu aprendi no Anjos da Fé algumas coisas, né? Daí eu lembro que eu era o mais velho da turma lá. Eu tinha 16 anos, 17, e a turma tinha uns 14, 15, né? Eu tava lá por causa do meu reservista, daí eu não podia ficar parado. Daí eu me sentia, né? As criançadas tudo discutindo lá. Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, eu tô com vergonha. Ai, eu chegava neles assim, ó. Ô, gente, vamos lá, vem cá. Vamos fazer isso e tal. Estufava o peito na hora de falar com eles lá. Daí eu chegava na sala, falava na frente lá com todo mundo. A turma dava risada e tal. Eu adorava isso aí, mano. Nossa, o olhar, tá ligado? O olhar pra cima de você assim. Tá ligado? Mó vaidoso, né? Eu falei, nossa, que legal. E foi passando o tempo. Mas eu lembro que eu ia fazer 18 anos. 18 anos, né? Eu queria chutar o balde mesmo, meus 18 anos.
Nesse tempo eu já tinha me afastado de todo mundo da igreja, né? Todos os meus amigos, o Ian, o Eris, o povo que estava aqui antes, tinha me afastado de todo mundo mesmo. Mentia para os meus pais, porque meus pais mesmo não sabiam que eu bebia tanto assim, não sabia que eu ia para tantas festas, né? Eu falava que eu ia sair para um churrasco na casa de um amigo, mas ia para as festas. Daí, nos meus 18 anos, eu acho que foi, não lembro o dia que foi, nem quero pegar o calendário, mas eu sei que no domingo ia passar o jogo do Corinthians. Era uma final contra o Palmeiras, que nós perdeu o pênalti lá, deu uma raiva lá. Sei lá, no Campeonato Paulista, nós perdeu o pênalti. Hã? Não lembro, cara. Sei que não errou, quem errou acho que foi o Petros. Chutou pra fora lá, fiquei mó bravo. Lembro disso daí. Foi no domingo. E nesse jogo do Corinthians, eu trabalhava no Chibata, a turma se juntou, né, pra assistir o jogo na casa de alguém. Só que não era só assistir o jogo, era beber, era dar risada e tal. Aí eu falei assim, eu vou, né? É 18 anos, vamos fazer o negócio acontecer lá então, né? Eu lembro que eu era mais fortinho na época, fui de regatinha, uma calça colada, era essa calça aqui, só que agora não tá colada. Daí era coladinha assim, uma regata, um bonézão pra trás, sempre gostei de boné. Chegava lá achando que eram os caras de academia, né? Aqueles fortão, estilosão e tal. Comecei a beber. E o povo sempre gostava de mim lá, dava o que eu fazia, dava risada, fazia o povo dar risada, né? Às vezes eu faço na igreja também, mas lá era mais da hora, que eu falava coisa nada a ver, o povo dava risada. Daí, comecei a beber. E nisso que eu comecei a beber, na hora que eu entrei no ar, assim, como é que o Harrison fala? Perde a memória, não é perde a memória, perde a consciência. Metanoia, mudança de mente. Começou a mudar a minha mente, né? Quem já bebeu, quem já ficou bêbado sabe disso. Começa a mudar. Você começa a ter mais vergonha de nada e tal, tá meio tonto. Aí, nessa hora, pra quem bebe, pra quem gosta de tomar uma, sabe que essa hora que tá chegando é pra parar. Porque sabe que vai começar a fazer coisa feia, vai começar a fazer negócio nada a ver e é chato, né? Mas eu não. Na hora que comecei a sentir o ar, eu comecei a beber mais. Comecei a querer mais, né, tá ligado? Aí os caras queriam os caras inventando uns negócios diferentes lá num copinho desse tamanho assim, mas era forte pra caramba o negócio. E eu regaçando. E era bebida e comia alguma coisa. Bebida e comia alguma coisa. Depois eu tomava suco, depois eu tomava refrigerante, depois eu tomava água. E misturava. Daí nisso era o quê? Umas 8 horas da noite mais ou menos, né? Acabou o jogo, tudo, né? Começou a conversar. Mas eu comecei a ficar mal. Né? Eu comecei a ficar mal. Já não era o mesmo olhar que o povo tava dando pra mim. Não era um olhar de risada, mas era um olhar, eu não quero ficar perto do Luan. Né? O povo vinha se afastando. É tipo assim, eu sentava aqui, o povo sentava do outro lado. Por quê? Porque eu cheguei a começar a vomitar já, né? Porque eu lembro quando eu bebia antes, eu vomitava quando chegava em casa. Mas eu comecei a vomitar aonde eu tava ali já. E foi e era... Nossa senhora. Eu vomitava tanto assim que começava a doer a garganta. Não tinha nada no meu corpo mais, eu já tinha vomitado tudo. Mas estava vomitando. Eu lembro que chegou uma hora que o povo falou assim, Luan, vai lá pro banheiro lá. Vai lá pro banheiro, né? Eu cheguei no banheiro, era aquelas portinhas, eu acho, não sei como é que fala, cara. Aquela portinha que é meio sanfonada. Eu ia falar sanfona, vocês iam dar risada. Sanfonada, né? Que só abre com um negocinho assim. Eu entrei, fechei, ajoelhei na privada. Ajoelhei assim na privada, tentando fazer força pra vomitar. Tava muito ruim. Daí nessa hora, eu lembro que eu abri os olhos assim, tava com os olhos fechados, já não tava na privada, eu tava caído perto da porta. E o menino abriu a porta assim, Luan, você tá bem? Você tá bem? Ô Luan, faz 20 minutos que você tá aí. Eu vi, foi a primeira vez que eu desmaiei. Nunca tinha desmaiado, não sei, né, se eu era criança, se eu tinha desmaiado. Mas em consciência assim,
Eu lembro que foi a primeira vez que eu desmaiei. Então tava ruim mesmo, né? Daí o pessoal, levanta aí, toma um banho e tal. Daí tomei um banho lá, mas eu tava muito mal, cara. Eles me colocaram no sofá. Licença. Me colocaram no sofá assim. E o sofá assim, ficava de frente pra porta. E era a calçada, já era a rua, né? A rua da casa assim. Eu quieto, o povo conversando, né? O povo não queria falar muito comigo. Tinha uns que estavam falando, ah, Lúcio, tá ruimzão, hein? Tá da hora hoje. Daí, eu lembro que uma hora eu comecei a fazer aquele... Os caras me pegaram assim, que tava do meu lado, me pegaram e jogaram pra fora. Bom, vai, vomita aí. Fica aí fora aí. E nisso que eu fiquei, eles encostaram a porta e fiquei lá fora, né? Fiquei lá fora. Aí eu sentei lá fora, começou a chover. Parecia filme. Começou a chover assim. Aí eu comecei a pensar. Eu tô pensando. Comecei a pensar assim. Pera aí, mano. Tem alguma coisa errada. Cadê os meus amigos nessas horas? Né? A porta encostada lá e tal, o povo conversando lá dentro e eu lá fora sozinho. Cadê os meus amigos nessas horas? E começou a cair a chuva, né? Eu lembro, nossa, parecia filme, velho. Daí chegou uma mulher lá que tava o carro de táxi lá. A mulher do taxista chegou, você tá bem? Eu tô ruim, tô ruimzão mesmo. Ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, sei lá, tô me divertindo. Mas você tem cara que não é de fazer essas coisas. Daí ela falou assim, você não tem cara que não é de fazer essas coisas, que não tem porquê você tá querendo fazer isso. Esse aí não é você. Eu falei assim, você nem me conhece, né? Ela falou, não, mas esse não é você, para um pouco pra pensar. Ela saiu, eu falei, nossa, é verdade, né? Esse não é eu, o que eu tô fazendo aqui? E nisso, chorando, eu percebi uma coisa. Quando eu tava na igreja, com os meninos, que a gente ia comer lanche e tal, por mais que a gente zoava tanto entre a gente, eu podia passar perrengue perto deles. Eu podia sofrer do lado deles. Eu podia chorar do lado deles. Eles estavam junto comigo, né? Daí eu lembro que nessa hora do mundo, né? Cadê o pessoal a hora que tá sofrendo? Cadê o pessoal a hora que tá passando um perrengue? Eu comecei a pensar, fazer alguma coisa, pensar dentro de mim assim, peraí, Deus, eu tô perdendo tudo. Quando eu tava na igreja, eu tinha confiança dos meus pais. Quando eu já tava na igreja, eu podia falar com meus pais, pai, eu tô indo no grupo, pai, eu tô indo na casa de tal pessoa, pai, eu tô indo rezar em tal lugar, né? Agora, quando eu tava no mundo, eu sempre mentia alguma coisa, sempre falava, inventava alguma coisa pra fazer aquilo, né? Daí, o tempo passou, fui no Luz das Nações. Luz das Nações é um grupo de oração que acontece lá no Carmo. Tinha um amigo meu lá chamado Edenilson. E nisso eu já com vontade, né? Pensando, pô, tem alguma coisa acontecendo que não é pra estar acontecendo, né? Vontade de voltar como era antes. Aí nisso, no grupo lá, teve um momento de abraçar. Não era abraço de paz, não. Era um abraço mesmo de encontrar alguém, falar com alguma coisa, né? Outra pessoa. Daí o Erenilson estava lá. Era o único que eu conhecia. Um abraço, né? Quem eu não conheço, assim, sei lá. Eu fui, o Erenilson estava lá. Aí cheguei no Erenilson, abracei ele assim e tal. Eu queria inventar um monte de palavra para falar na hora, mas não consegui falar. Comecei a chorar. Daí ele falou assim, Luan, que bom que você tá aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero saber o que você fez lá fora, não quero saber o que tá acontecendo com você, mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem tudo para ganhar o mundo lá fora.
Você tem tudo. Tudo mesmo, tudo. Você pode ganhar qualquer coisa lá fora. Mas me desculpa. Se você quiser ganhar um mundo lá fora, você não vai ganhar o céu. Daí eu voltei pra casa, eu pensando comigo, né? Aí tinha me arrependido já, gente, né? Aquele momento lá e tal. Lembro que depois tocou a música do Thales Roberto. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Daí nessa hora tocou e falou, essa música é sua e tal. Daí voltei pra casa, comecei a pensar, falei, Deus, como que eu vou voltar? Como que eu vou voltar, né? Aí essa história eu vou contar daqui a pouco. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos um pouquinho aí. Se quiser debruçar na madeira que está aí na sua frente, aí pode debruçar. Encostar a cabeça no ombro da irmã, do irmão, pode encostar. Mas vai trazendo uma coisinha para dentro do seu coração aí. Quantas vezes a gente já tentou conhecer as coisas lá fora, mesmo sabendo que aquilo era errado, mas a gente achava que estava tudo bem, estava tudo sob controle, né? Feche seus olhos. Quando eu esperei, Presta atenção na música. ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Com seus olhos fechados aí, vai pensando. Deus, Ele não vai te perguntar o que está acontecendo com você, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você acha que Ele é, o que você acha que Ele não é. Ele não vai te perguntar se você está errando, se você já errou muitas vezes, jamais. Mas
ele te vê voltando, pode abrir seus olhos. Ele vai dar um sorriso. Ele vai dar um sorriso assim e pegar você, colocar, quer dar um abraço forte. Que bom que você voltou. Vem cá, vamos fazer uma festa. Aí eu falo pra você, a hora que eu tava querendo voltar, né? A primeira coisa que eu pensei comigo foi: eu quero me desculpar com aqueles que eu magoei, né? E nisso eu fui pedindo desculpa pra todo mundo. Eu lembro que cada um que eu achei que eu tinha magoado muito, eu fui pedindo desculpa. Primeiro foi o Ian, daí foi o Alan, falei com o Rodrigo, falei com o Nicão, falei com o resto um dia também aqui na igreja. Tirei, tava cantando, eu tirei, parei, falei: para de cantar, vem me abraça. Nossa, eu lembro, pedi desculpa chorando, tudo. Aí quando eu voltei pro Anjos da Fé, ano passado, passou o seu tempo assim, né? Pô, eu imaginava assim: Deus, eu tenho tantas coisas para aquele Anjos da Fé, mas não dá, né? Agora eu tô lá, mas eu sou apenas um integrante que tal, e tem muita gente lá já e tal. Daí chegou a época de coordenação. Eu falava pra Deus: Deus, eu não quero essa coordenação. Pelo amor de Deus, eu não quero. Só quero se for da sua vontade. Porque se for pra mim ser vaidoso, se for pra mim aumentar o meu ego, se for pra mim ficar falando, eu não quero. Sério mesmo, tira isso de mim. Daí eu lembro que teve a coordenação, fui eleito coordenador, mano. Eu falei: pô, como assim? Né? Como assim? Eu falei: como eu... Tem tanta gente, né? Tanta gente melhor que eu aqui. Por que agora eu tô querendo ser coordenador e tanta gente... Eu deixei os caras, como é que os caras votaram em mim, mano? Aí eu lembrei de uma coisa. Deus, não foi os caras que votaram em mim, né? Foi a inspiração de Deus e colocaram o meu nome lá, bendito. Mas foi Deus. Ele não deixou eu de castigo na hora que eu voltei, né? Na hora que eu me arrependi, corri atrás daqueles que eu precisava falar. O cara me deu uma festa, mano. Me deu vocês. Me deu uma mesa lotada de gente pra nós trocar ideia. Aí eu falo pra vocês: não importa, sério mesmo. Se alguém disse pra vocês que vocês têm que fazer isso, que vocês têm que fazer aquilo, que tá na hora de parar com isso, que tá na hora de mudar isso, calma, né? Porque o que você tem aí com Deus, você sabe o que tem que acertar, você sabe o que tem que arrumar. E desse jeito, eu queria que vocês ficassem de pé pra gente rezar. Falou aqui, nossa, foi uma confirmação mesmo. Ajuda aqui, coloca aqui. Eu queria convidar vocês a vir aqui na frente aqui. Pode vir todo mundo, pode vir. Pode ficar todo mundo aqui, ó. Cadê o Ian Chorão? Aí, pode ficar, mas pode vir mais pra frente. Se tem mais gente atrás aí. Pode ficar aqui, gente, ó, no meio aqui, ó, não tem problema não.
eu queria que você abraçasse o irmão que está do seu lado aí. Coloca assim a mãozinha do lado, a mãozinha do outro, mas todo mundo, não deixa ninguém não. Como se fosse uma união mesmo. Tem a Falciane do lado aí, mas abraça ela também. Né? Cadê todo mundo? Não, é todo mundo, não é ninguém separado não. Vamos fazer uma fila aqui, negócio doido mesmo. Junta aí, junta aqui, ó. Junta lá, junta aqui, junta Chega lá, aí. junta lá, chega aí. Os meninos, as meninas. Liga pra Falciane não. Não fala comigo, mas vem me abraçar na igreja, né? Junta aí, junta aí. Tem uns meninos atrás aí, junta eles aí também, ó. As meninas aqui. Aê. O Harrison vai apagar a luz? Vai. Aí, viu? Estamos pensando junto. Olhando pra cruz ali. Que você, ao cantar essa canção, lembrasse de uma coisa só. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é bem, mas bem maior que aquilo que você fez ou deixou de fazer. Feche seus olhos. Quanto eu esperei, ansioso, queria te ver, te falar e te falar o que há em mim, o que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor, me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho sou, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. Olha para Jesus lá na cruz. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Você pode aplaudir Jesus Cristo, que nos acolhe num abraço de paz. Aplauda esse amor, aplauda essa misericórdia. Bendito sejais, Senhor, que nos acolhe no seu braço, mesmo estando sujos do pecado. Bendito sejais.